Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui. Vamos continuar aqui nosso curso Breve História da Comunicação em Saúde no Brasil, da chegada da corte ao Covid-19 e o envolvimento da mídia. Vamos para o módulo 3. O que nós vamos ver no módulo 3? A evolução e etapas da comunicação no Brasil. A utilização da publicidade médica. Vamos ver vários folhetos, publicidades na área de comunicação e como foram esses processos. Na imprensa, no cinema, na rádio, na televisão, na Bitnet e na internet. O que foi visto no módulo 2? Foi importante ver o que aconteceu no século XIX, para poder chegar nessas etapas, entender como é que foi essa evolução da Revolução Industrial, da primeira e da segunda, entender todo aquele processo das grandes descobertas, para poder chegar aqui no módulo 3, ok? Vamos lá, vamos em frente. Como foi a evolução dos meios de comunicação no Brasil? Passamos pela imprensa em 1808, nós vamos analisar e detalhar todas essas etapas. 1808, chegada da corte. Com a chegada da corte, chegaram novas coisas, novidades, e uma delas foi o jornal, foi a imprensa. Vamos falar sobre o jornal subterrâneo, um jornal clandestino, que 3 meses antes da chegada da corte já estava vindo aqui no Brasil, e como foi esse processo. Quais foram as notícias? O que o Dom João VI trouxe com aquela galera toda que veio com ele? Nós vamos ver como é que foi esse processo da chegada da corte no Brasil, na área de imprensa. Nós vamos ver cinema em 1896, que foi a primeira exibição do cinema no Rio de Janeiro, com a película dos irmãos Lumière, chamada A Saída dos Trabalhadores da Fábrica Lumière. A chegada da rádio em 1922, com as comemorações do centenário da independência. 1922, independência 1822. Era aí comemorado 100 anos da independência. E chegou a rádio, 1922, com a primeira comemoração do centenário da independência do Brasil, e foi a primeira transmissão à distância e sem fios da fala do presidente Epitácio Pessoa na inauguração da radiotelefonia brasileira. Olha o termo, radiotelefonia. Vamos ver depois o que é radiodifusão. São termos que são poucos lembrados hoje, mas nós vamos entender o que é a radiodifusão. 1950, chega a televisão. 1950, trazida por Assis Chateaubriand, que fundou o primeiro canal de televisão do país, a TV Tupi, em São Paulo. E em 20 de janeiro de 1951, entra no ar a TV Tupi do Rio de Janeiro. Quem trouxe foi Assis Chateaubriand, que era o mega empresário da área de comunicação no Brasil. Vocês vão entender a origem e a diferença do Brasil em relação aos outros países. No Brasil, o lançamento da televisão teve todo um contexto comercial. Não existe uma regulamentação e não existia de forma que faça com que o Estado esteja presente para utilizar a televisão como um meio de educação, como um meio de saúde, como um meio de levar cultura. Até nos Estados Unidos, vocês vão perceber que existia uma regulamentação para essa finalidade. Nos outros países, França, Itália, Inglaterra, o Estado é que determina e verifica
e leva à importância da cultura da educação. Eles entendem que a televisão é a melhor forma de que as pessoas tenham acesso à cultura, ao conhecimento. E no Brasil isso não aconteceu porque o Assis Chateaubriand, ele veio, vocês vão verificar que o discurso dele foi total agradecimento aos patrocinadores. E com isso nasce a TV brasileira com o conceito completamente de uso comercial, para se ganhar plim-plim, dinheiro, ok? Essa foi a entrada da TV no Brasil, que foi extremamente impactante e ainda consegue fazer uma grande comunicação de massa, além da rádio e do cinema. Na sequência, a BitNet, em 1988, era um Laboratório Nacional de Computação Científica, LNCC, que ficava no Rio de Janeiro. Porém, aqui em São Paulo, o desenvolvimento da BitNet foi ainda maior. Existia ali um grupo de profissionais, um grupo de cientistas da computação, que estabeleciam uma comunicação. O início da BitNet, internet, foi ali. Fazia uma comunicação com as universidades dos Estados Unidos. E chega a internet como convergência digital. 1994, o governo brasileiro, que até pouco tempo tinha feito pouco pela internet no Brasil, o mundo já estava extremamente sendo utilizado a internet, no Brasil demorou. Aí, divulgando do Ministério da Ciência e de Tecnologia, do Ministério das Comunicações, a intenção de investir na nova tecnologia. O Brasil é um dos últimos países a ingressar nesse mercado. Em 1996, a internet decola no Brasil quando veio Gilberto Gil e fez o lançamento de sua música pela internet através da própria rede, cantando uma versão da música e ao vivo, conversando com os internautas sobre a sua relação com a internet. Gilberto Gil, é isso aí. 1808, a imprensa no Brasil e a chegada da corte. Vamos lá? Vamos ver como é que foi isso quando Dom João VI, aquele gordinho que gostava de uma coxinha de frango, como é que foi essa situação? É importante ilustrar algumas coisas aqui. Em 1808, foi o período que chegou à corte. Porém, aconteceram algumas coisas antes. Em 1807, foi quando teve a partida da esquadra portuguesa para o Brasil. 29 de novembro de 1807. Porém, um fato extremamente curioso, porque, mais uma vez, a leitura, buscar bastante livros nesse período, tem muito, mas a leitura do 1808, que é do Laurentino Gomes, ele conta de uma forma como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Uma curiosidade que eu vou adiantar, fazer um spoiler do livro para quem não leu. O Dom João VI, aquele gordinho, ele levava tudo, literalmente as coisas meio na barriga. Ele demorava para tomar uma atitude. Ele ficava lá pensando o que fazer, chamava os conselhos, chamava os conselheiros. Ele demorava. Tanto é que antes até já se pensava em vir para o Brasil. Eles só foram demorando para tomar essa atitude, mas já se pensava. Porém, o que aconteceu naquele momento? Geopoliticamente, ele está entre a Inglaterra, poderosa Inglaterra, um país com uma força enorme de guerra, uma esquadra de guerra, além dos seus piratas, era uma força de guerra, estava do lado deles, ali, de forma estratégica, muito perto. E lembrando que o Brasil fornecia, Portugal, trazia as matérias-primas do Brasil para envio
para a Inglaterra. Então já existia ali um laço comercial. Por outro lado, quem que estava vindo para dominar toda a Europa? Nada mais, nada menos que ele, Napoleão Bonaparte. O poderoso Napoleão Bonaparte estava vindo com tudo em cima para uma decisão do Dom João VI. Como que é, Dom João? Você vai fechar comigo ou lá com os ingleses? Você precisa tomar uma decisão. Isso forçou a saída de Portugal, da corte de Portugal. E o Dom João, fazendo um spoiler aqui do livro, ele conseguia, ele era astuto. Ele teve uma grande ideia. Em termos de logística, ele já negociava ali com a Inglaterra. A Inglaterra também fazendo uma pressão. Como que é, Dom João VI? Vamos fechar com a gente aqui o comércio, vamos não se aliar a Portugal. Existia já uma pressão econômica, uma pressão política e geopolítica em cima do Dom João VI. Por outro lado, estava lá quem? Napoleão Bonaparte. Dom João VI, como que é? Você vai fechar comigo, cara? E ficar aí um jeito de se aliar comigo, porque senão eu vou tomar essa sua região e já era. Vou destituir você e você já era. Como que é? Enfim. E ele com essa pressão Bonaparte, ele teve uma ideia. Ele foi levando até onde deu. Peraí, vamos pensar o seguinte. Lembrando, naquele tempo não tinha avião, não tinha telégrafo, não tinha carro, tinha os mensageiros que iam ou a cavalo, charrete, ou enfim, com uma diligência, com uma carruagem. E naquele período a comunicação era difícil. Eu estou imaginando que naquele período, vamos supor aqui que levassem 10 dias para um mensageiro chegar, saindo lá de Lisboa e até Paris para levar uma mensagem. Vamos supor que seriam 10 dias. Então era o Napoleão Bonaparte estava aguardando um posicionamento do Dom João. Enquanto isso, o pessoal lá da Inglaterra forçando o Dom João. Eu não queria estar na pele do Dom João VI. Você imagina as duas grandes forças do período fazendo uma pressão de uma decisão de Dom João VI. E ele lá no meio, sem saber muito o que fazer, para onde correr, tinha a colônia aqui no Brasil. E ele pensou o seguinte, eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou mandar um mensageiro, uma carta, eu vou tentar dar uma enrolada lá no Napoleão Bonaparte e vamos ver o que eu consigo. Demora 10 dias para ir a logística de chegar o mensageiro lá e mais uns 10 dias para o Napoleão pensar o que vai fazer e mandar uma carta para mim de novo. Ele não vai poder me atacar sem eu receber uma carta. Isso existia, toda uma ética, uma regra de guerra naquele período. Nesse momento, Napoleão pensou, o que ele pensou? O que o Napoleão vai fazer? Deve ter feito alguma carta tão esdrúxula que o Napoleão, vou lá para cima desses portugueses, daquele gordinho do Dom João. Ok. Só que nesse período eram 10 dias para ir, mais 10 dias para ele voltar. Então ele tinha 20 dias, em torno, eu estou supondo os dias, não sei, tem até que fazer uma pesquisa qual o tempo disso, mas ele ganhou tempo para tomar uma decisão. Nesses 10, 20 dias que vai demorar para chegar a resposta de Napoleão, eu vazo. Fecho aqui com a Inglaterra, que está mais perto aqui, já tem uma negociação, e eu vazo para o Brasil. Pronto, foi isso. Porque ele fez uma negociação, lógico, era fechar com a Inglaterra com algumas condições. Vou fechar com vocês, qual uma das condições é, se é uma força naval francesa também, eu vou querer a proteção de vocês, dos ingleses, a esquadra da Inglaterra, para caso o Napoleão venha me atacar. Portugal já não tinha mais aquela potência que tinha naval, que tinha nos anos anteriores, né? Das grandes navegações, que já estava em queda esse processo, uma esquadra de guerra para proteger ele para chegar no Brasil. Então ele houve uma negociação, entre outras negociações, abriu os portos para os países amigos, houve uma negociação intensa, fechou. Tempo de ele mandar a carta, resolveu e vazar para o Brasil. Esse período, ele veio, ele deu deu uma enrolada lá no Napoleão, só que ele já estava vazando. Ele trouxe o que era possível de lá.
trouxe os livros, a galera toda, vamos rapidinho, que os franceses vêm aí. Porém ficaram alguns portugueses que tentaram lutar, depois Napoleão, não foi o Napoleão, foi lá, ele mandou uma outra pessoa, um parente dele, mas Dom João já tinha vazado com a proteção da esquadra da Inglaterra. É super curioso, né, isso. Então começa assim o Brasil, com a chegada da corte, levou aí 54 dias para chegar ao Brasil. Imagina, 54 dias dentro de um navio, de uma caravela. Imagina uma rainha louca, uma galera toda estranha dentro de um navio. Imagina a logística disso. Teve uma logística. Aqui no Brasil foi mandado um navio para tentar levar mantimento para o pessoal. Houve um desencontro, mas acabou chegando. Existia toda uma logística para esses 54 dias de chegada ao Brasil. 22 de janeiro, chega aí a embarcação de Dom João VI, chegou em Salvador. Ei, aí a galera toda, trio elétrico, Ivete Sangalo, enfim, brincadeira, lógico que não. Mas imagina a alegria daquela galera recebendo Dom João VI, uma alegria imensa, né? 28 de janeiro, Dom João realizou o primeiro decreto, que foi a abertura dos portos às nações amigas. Inglaterra, grande nação amiga, que já havia negociado com ele. Então, abrem-se os portos do Brasil para importação, exportação. Nesse momento, exportava muito cana-de-açúcar, enfim. Tudo que o Brasil fabricava era cachaça pra caramba, que ia para lá. Enfim, abram-se os portos para o comércio internacional, para as nações amigas, evidente. Dom João realizou o seu primeiro decreto dos portos. Também chegam as coisas que a gente não tem controle, não é? Até hoje você não consegue controlar tudo que entra no Brasil. Uma extensão territorial enorme, e mesmo dentro dos portos, né, que tem, você não consegue ter o controle de tudo que entra. E é quando chega o jornal clandestino. Chega aí o jornal clandestino, né, na calada da noite, chega o jornal. Que jornal que era esse? E chega a imprensa no Brasil. Que jornal era esse? Era o Correio Brasiliense, de 1808. Esse jornal ele chegava de forma subterrânea. Era um jornal que era realizado lá em Londres. E ele chegava de forma subterrânea porque no Brasil, até a chegada da corte, não podia ter imprensa. E nasce aí o primeiro jornal aqui no Brasil, o Correio Brasiliense. Vamos ver aqui. Tem o Correio Brasiliense e a Gazeta do Rio de Janeiro. O Correio Brasiliense, como eu falei, ele vinha de forma subterrânea, né? Ele chegava aqui através de outros meios, não era impresso aqui.